turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula sobre o Egito Antigo. Então, vamos relembrar. O Rio Nilo é o principal causador aí do desenvolvimento do Egito, porque o Egito é uma região semidesértica, então graças ao Rio Nilo foi possível as pessoas fixarem ali as suas margens e foi possível desenvolver a agricultura e a pecuária. Aí, como que essa sociedade vivia? Então, era assim, eles tinham alguns costumes. As crianças, até atingir 8 anos de idade, quando atingia 8 anos de idade, mudava. Mas, anteriormente, elas andavam peladinhas, andavam nu. Depois dos 8 anos, as meninas usavam um vestidinho, os meninos usavam uma tanguinha mais curta. Os adultos, vestidos, e os homens adultos, uma tanga um pouquinho mais comprida. Não é a tanga que vocês conhecem hoje, aquelas tangas de biquíni, de piscina, não. É tipo uma sainha um pouquinho mais compridinha, tá? Então, o que acontece? Era muito comum eles se enfeitarem, eles gostavam muito de pôr brincos, braceletes, colares, enfeites. E a mulher, ela, além de cuidar da casa, de cuidar do marido, ela cuidava da educação dos filhos também. E tinha mulheres que podiam, aquelas que tinham dons artísticos, podiam fazer apresentações, saírem para cantar, para encenar uma peça de teatro. Outra coisa interessante é que a mulher não precisava se casar se ela não quisesse se casar com aqueles casamentos arranjados. Ela podia se casar com quem ela quisesse. No caso de um divórcio, 1/3 da riqueza da família ia para a mulher. Então, a mulher, ela tinha, sim, os seus direitos já adquiridos. Olha que bacana. Bem antigamente, hein? Depois houve um retrocesso aí, né? Que as mulheres não tinham direito a nada. Agora elas voltaram a ter direito novamente. Então, agora a gente vai falar das moradias. Existiam moradias luxuosas e aquelas moradias mais simples. As moradias luxuosas eram templos. Geralmente quem vivia nestes templos era o faraó e a sua família. As moradias mais simples eram do resto da população. Geralmente essa moradia ela era feita de barro. De barro, como essa que vocês estão vendo, para ficar mais fresco, porque o Egito é bastante quente. Tá? Tinha muito jardim, principalmente nos templos. O jardim era um cartão de visita, né? E o que eu esqueci de falar anteriormente é que quanto mais numerosa a família, quanto mais filhos os casais tinham, significava que eles teriam mais pessoas para cuidar dos pais quando eles estiverem velhos, tá? Como que eram as cidades no Egito? As cidades eram cercadas por esfinges, por esculturas, e as avenidas tinham edifícios públicos, então já era uma estrutura bastante organizada, tá? Só voltando a dizer que foi às margens do Rio Nilo que tudo isso foi sendo desenvolvido, tá bom? A economia e o trabalho. Então, como que era a economia? Era o Estado quem controlava. O Estado controlava a economia, controlava a produção, controlava o que se ia produzir e depois ele distribuía para a população que trabalhasse para ele. Eles já tinham uma agricultura, como a gente disse, graças a canais de irrigação, diques, represas que eles iam fazendo para poder levar um solo fértil para outras regiões, para que não tivesse fertilidade só ali na beirinha do Rio Nilo, né? O que eles plantavam? Algodão, tâmara, uva, cebola, esses artigos. Também criavam caprinos e bovinos, tá? Então a atividade econômica ela estava desenvolvida através disso. Quem trabalhava? Os camponeses. Os camponeses que trabalhavam com essa produção. E era uma forma de eles pagarem os impostos que eles tinham que pagar para o faraó. Então, como ele não tinha dinheiro vivo, ele trabalhava para pagar os seus impostos. No centro urbano, nas cidades, já existiam atividades urbanas, como a tecelagem, artigos de cerâmica. Então, eles realizavam essas atividades aí também. Como eu disse, existiam mulheres que participavam de atividades artísticas, né, como no artesanato, e também podiam ser contratadas para animar uma casa de shows, esse tipo de coisa, tá bom? A religião. Eles eram politeístas,
acreditavam em vários deuses. Esses deuses tinham figuras da fauna e da flora, ou seja, de animais e plantas, e eles cultuavam estes deuses. Amon, Anubis, Ísis, Osíris, Horus, Sete, Sobek e Ra. Então tudo isso para eles era uma criação divina, eles acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam também na reencarnação, eles acreditavam, o que é isso? Na vida após a morte. Então era muito comum, assim, morreu um faraó. O faraó era colocado num sarcófago, que é o caixão, depois ele era colocado dentro da pirâmide. Essa pirâmide servia de túmulo, tinha desenhos de cenas cotidianas ali do faraó e os seus bens materiais também eram enterrados junto com o faraó. Então, se ele possuía pedras preciosas, baixelas de prata, de ouro, enfeites de diamante, tudo isso era enterrado junto com ele. Outra curiosidade, como o faraó tinha um gato como animal de estimação, esse gato era colocado dentro da pirâmide. Esse gato ficava vivo ali dentro da pirâmide. E aí o que acontece? Era muito comum as pessoas fazerem oferendas. Então, uma vez por semana, levava-se lá nesta pirâmide uma bandeja cheia de alimentos, com frutas, legumes, sucos, né? Refeições. Uma vez por semana levava essas refeições lá e deixava lá. E aí quando iam levar a próxima refeição, uma semana depois, chegava lá, não tinha mais nada. E eles acreditavam que era o faraó que tinha se alimentado daquilo. Ele falou, olha só, ele é um Deus vivo, ele está se alimentando daquilo. E no entanto, quem que estava lá vivinho da Silva, andando para lá e para cá, e se alimentando? O gatinho, tá? Então o gatinho recebia alimentação. Por conta dos faraós serem enterrados com muitos objetos valiosos, essas pirâmides começaram a ser saqueadas, ou seja, roubadas. Foi encontrado muito objeto ali de luxo e de grande valor, tá? Então, não podemos esquecer, os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá certo, pessoal? E por fim, os egípcios também criaram a matemática, a medicina, a astronomia, a engenharia, que são fundamentais na vida da gente, né? Então a medicina, a engenharia para se fazer a construção, a matemática para os cálculos mais precisos. Pessoal, uma curiosidade que eu ia acabar esquecendo é sobre a questão da mumificação, que eu falei que eu ia falar para vocês. A mumificação era um processo onde eles retiravam todas as vísceras, né? No caso do faraó, o faraó se tornava uma múmia depois. Ele tirava as vísceras, coração, fígado, pâncreas, rim, tirava tudo isso e ia colocando dentro de uma vasilha, depois jogava fora. E ele enchia o corpo do faraó de remédio, de algodão, para fazer o processo de mumificação. Passava muito remédio para manter, né? Por isso que ainda nos dias atuais é possível encontrar alguns resquícios dessas múmias, né? E aí depois enrolava tudo lá naquelas ataduras, né? E aí depois colocava dentro do sarcófago, e aí o sarcófago tinha aquela pintura com a imagem do rosto do faraó, tal. Então eles praticavam o processo de mumificação. Então é isso, turma, esse é o nosso vídeo 2 e com ele a gente encerra o Egito Antigo. Espero que vocês tenham compreendido. Beijo! Tchau!